Olha só, há algum tempo a gente vem falando sobre os cigarros eletrônicos, aqueles que são proibidos no Brasil, mas parece até que não são proibidos, porque você consegue encontrá-los em absolutamente todos os lugares, com muita gente utilizando esses cigarros eletrônicos e que deveriam ser coibidos pela Polícia Federal, mas é como se eles simplesmente virassem fumaça e a gente não conseguisse, de fato, abordá-los. Mas o fato é que agora essa tecnologia tem sido utilizada com vitaminas, tentando atrair mais usuários com a promessa agora de que ajuda na saúde. Mas será que ajuda mesmo? Esse é o tema que a gente abre a partir de agora, porque já estamos na linha com um médico que atua na área de nutrologia e longevidade, o Dr. Sávio Cardoso. Dr. Sávio, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Maceió, nessa manhã de quinta. Nós temos agora um cigarro eletrônico do bem, é isso? Elias, não existe cigarro do bem, né, amigo? A gente já conversou em outros momentos aqui na CBN Maceió sobre os grandes perigos do cigarro eletrônico, ou vapor, como se chama. Socialmente ele é mais aceito, porque existem ali os flavorizantes, né, os aromas, então são permitidos pelo fato de não incomodarem tanto aqueles não fumantes, mas eles não são melhores para a saúde. Existe, inclusive, já um CID específico para a inalação desses vapores, desses cigarros eletrônicos nos Estados Unidos, uma doença chamada EVALI, exatamente uma doença intersticial pulmonar, pela inalação desses vapores. A gente sabe que existe um grande nível de nicotina, varia muito, mas normalmente um nível de nicotina maior do que o cigarro normal. Por outro lado, não existe alcatrão, não existe ali a queima, a combustão de alguns produtos, mas existe a queima, existe ali a vaporização de muitos produtos químicos que muitas vezes a gente nem sabe quais são, Elias. Alguns desses produtos a gente não sabe quais metabólitos eles surgem com essa queima, com esse aquecimento que o dispositivo eletrônico causa. Então a gente não sabe nem todos os males. Para o nosso ouvinte entender, o cigarro eletrônico ele não é mais simples ou ele não é melhor para a saúde. Ele é, no mínimo, tão prejudicial quanto o cigarro comum. E aí, obviamente, como tudo, existe sempre um marketing por trás, nesse caso aí do uso das vitaminas, como você falou, talvez a gente possa chamar de um marketing da enganação. Óbvio, existe sim muito estudo hoje das vantagens de suplementarmos vitaminas e suplementarmos minerais, seja, Elias, por uma deficiência, ou seja, uma necessidade de repor algo que estava baixo para que a gente evite doenças. Mas muitos estudos mostram hoje que quando se trata de micronutrientes, vitaminas e minerais, muitas vezes é interessante deixá-los em níveis ótimos, buscando, por exemplo, benefícios, e não só atrás de repor deficiências. Então, sabendo disso, é um marketing que tem sido utilizado nos cigarros eletrônicos e sido veiculado pela mídia. Cientificamente e fisiologicamente, a gente não entende essa absorção através dos alvéolos pulmonares, a inalação de vitaminas e minerais que foram vaporizadas junto com as outras substâncias químicas. Então, não seria uma boa via de administração de vitaminas e minerais. Sem falar de que qualquer tipo de suplementação, o ideal que seja feito sob uma orientação médica, orientação nutricional. E mesmo, Elias, vamos pensar uma coisa, digamos que fosse válida a suplementação através da inalação, de uma vaporização. Esse vapor, esse cigarro eletrônico, ele não teria somente vitaminas e minerais, ele continuaria apresentando produtos químicos ainda maléficos para a nossa saúde, ainda teria a presença de bastante nicotina que permanece facilitando a questão do vício com o ato de fumar. Então, essa não pode ser mais uma enganação em relação à saúde. É como você falou bem no início dessa nossa conversa, é um produto proibido no Brasil, mas parece até que não é proibido, que se vende na frente dos bares, na frente dos restaurantes, nas festas, né, sejam festas de carnaval ou festas de finais de semana mais simples, e a população, infelizmente, tem voltado a usar esse tipo de cigarro. A população jovem parece até hoje, né, Elias, que é algo como antigamente. Antigamente, o cigarro dava charme e distinção
na época ali dos anos 70, e parece que hoje voltou isso para as pessoas mais jovens, porque não são somente os fumantes, uma parte dos fumantes que passaram a utilizar o cigarro eletrônico. São aqueles que não eram fumantes, e isso me preocupa bastante, aquelas pessoas que não gostavam de cigarro, que não eram fumantes, que agora parece que acham que é cool, acham que é da moda utilizar algum dispositivo eletrônico, como se isso não fizesse bem para a saúde. E, infelizmente, não é realidade, viu? Agora, doutor Sávio, ainda que pessoas tenham uma necessidade de suplementação de vitaminas ou de outras substâncias, isso não pode ser um achismo, isso tem que ser algo que seja identificado por um profissional médico. Ainda assim, existem os valores, né, as quantidades que não dá para a gente entender no uso diário, cotidiano desse tipo de cigarro eletrônico, doutor. Sem dúvida alguma, Elias. Tanto que muitas vezes as pessoas usam esses produtos, né, os polivitamínicos, os multivitamínicos, que são vendidos sem necessidade de receita médica nas farmácias, e terminam fazendo uso de algo que não precisa, ou até deixam de fazer em dose adequada os usos de algumas vitaminas e minerais que realmente eles estão precisando. Por isso que, claro, é importante repor vitaminas e minerais dentro da deficiência, é importante estarmos atualizados sobre as vantagens de mantermos níveis ótimos desses micronutrientes, mas o ideal é que isso seja sempre feito de uma forma individualizada, que a gente saiba qual é a nossa necessidade desse momento. E digo mais, Elias, as vitaminas e minerais que eu preciso hoje, fazer uma eventual suplementação, daqui a 6 meses podem ser outras. Daqui a 6 meses eu já não preciso mais das mesmas vitaminas. Então eu não posso estar usando sempre os mesmos produtos e nas doses que não são individualizadas, como se servisse tudo para todo mundo. E você imaginar que, além disso, de um uso indiscriminado dessa suplementação, ainda fazer isso de uma forma, através da vaporização de um cigarro eletrônico, isso aqui não faz muito sentido para a saúde mesmo. Agora, doutor Sávio, para aqueles que estão fazendo uso do produto, existem algumas reclamações que parecem ser bastante frequentes, do tipo uma queda na energia, tipo que a pressão estaria caindo, que o estômago começou a doer. O que é que pode estar acontecendo com esse perfil de usuário que começa a ter dores estomacais, acredita de que não está muito bem, de que a pressão cai, doutor? Elias, o grande problema é não sabermos o que existe naqueles líquidos que são aquecidos e vão virar vapor e posteriormente inalados. A gente não sabe o que contém, o que realmente são contidos ali dentro, e muito menos a reação que acontece entre eles. Então, pode dar realmente náusea, uma baixa de energia, pode dar ali realmente já ânsia de vômito, mas a gente não consegue ao certo saber o que é que causa, porque os produtos variam muito, muito. Como não existe uma fiscalização, como não existe ali uma aprovação de órgãos relacionados à saúde, a própria Anvisa, ou fora do Brasil outros órgãos, não existe uma obrigatoriedade de se manter um padrão da produção desses produtos químicos que são utilizados ali no cigarro eletrônico. Então isso tem sido um relato realmente através de consultórios, outros usuários, mas a gente não sabe ao certo o que pode estar causando isso. Muito menos em relação a essas vitaminas e minerais, porque a gente não acha que existe um funcionamento, uma absorção do nosso corpo. Então essa reação química entre esses produtos que são transformados em outros subprodutos depois de aquecidos, a gente não sabe nem quais são os produtos ao certo e muito menos qual é o comportamento do corpo quando são submetidos à inalação desses produtos. Agora, doutor Sávio, a promessa é de uma absorção rápida pelo organismo. Aliás, a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia, ela chegou a se pronunciar, afirmando de que existem estudos científicos que mostram que o cigarro eletrônico ele não causa só doenças respiratórias, mas doenças na boca, inclusive doenças gastrointestinais, que talvez aí esteja a resposta para a pergunta de vários usuários do cigarro eletrônico, das dores estomacais, daquele desconforto estomacal, doutor.
Sem dúvida, Elias. A nível alveolar, quando se inala, quando nós inalamos alguma coisa, essa substância chega muito facilmente à corrente sanguínea. As trocas de gases, né, ali do oxigênio, do gás carbônico, acontecem exatamente nesse nível também. Então estamos falando a nível muito pequeno, a nível capilar, a nível microscópico. Então isso realmente cai na corrente sanguínea de uma forma muito rápida. A gente não teria como falar que, porque veja, na teoria seria uma excelente via se funcionasse de administração de medicamentos, né, como existem. Existem medicamentos, por exemplo, que são inalados, mas você entende que nem todo medicamento funciona por toda a via de administração. Alguns medicamentos precisam ser intramusculares, outros por via oral, outros por via endovenosa e às vezes até por sublingual ou inalação. As vitaminas é que a gente não acredita, ou pelo menos até então não existem estudos científicos robustos que confirmem ou validem a absorção a esse nível intersticial, a esse nível alveolar lá nos pulmões. Mas realmente, como você falou, como substâncias químicas que chegam muito rapidamente na corrente sanguínea, essa informação é muito importante, não é algo que compromete somente o pulmão, o intestício, o parênquima pulmonar, mas se cai na corrente sanguínea também pode comprometer outros órgãos e sistemas, a gente tem que se preocupar. Se a gente defende sobrevida saudável, Elias, tudo que a gente tem que se preocupar com o nosso alimento, que a gente vai colocar dentro do nosso corpo, imagine algo que estamos colocando dentro do nosso corpo e que rapidamente cai na corrente sanguínea de uma forma muito mais rápida do que passando através do trato digestivo. Então a preocupação deveria ser ainda maior. Por isso que qualquer campanha, qualquer alerta, qualquer reportagem, uma discussão feita essa que a CBN Maceió está trazendo para os ouvintes, isso é muito importante, porque essa orientação, esse alerta pode realmente orientar melhor a população e dizer à população que não se trata de um produto interessante para a saúde, como infelizmente é vendido aí através do cigarro eletrônico. Bem, doutor Salvio, hormônios e vitaminas têm sido apresentados como mocinhos, que começam e terminam o filme como mocinhos. Mas o excesso, doutor, uma dose maior do que a necessidade, ou simplesmente uma suplementação que não é necessária, pode trazer algum reflexo negativo à saúde das pessoas? Elias, pode sim. Quando se trata de vitaminas e minerais, estar em níveis abaixo dos recomendados não é interessante para a nossa saúde, e em níveis muito elevados também passa a não ser interessante. Óbvio, quando a gente fala de um polivitamínico, quando a gente fala de um multivitamínico de farmácia, existe um controle das quantidades de vitaminas e minerais contidos nesses produtos, nesses suplementos. Então, não é usando aqueles produtos polivitamínicos que vai subir alguma vitamina e mineral muito rapidamente. Isso pode vir a acontecer, sim, talvez por um uso crônico. É mais fácil nós observarmos, Elias, uma deficiência, né, do que uma vitamina e mineral muito alto no nosso sangue. Isso não é fácil, até porque, infelizmente, a alimentação tem se tornado cada vez mais pobre em nutrientes. Se busca tanto alimentação industrializada, prática, colorida, né, que os nutrientes estão cada vez mais pobres. Então, às vezes, um polivitamínico ou de preferência, uma suplementação individualizada, essa vai até compensar eles. Era para ser uma coisa a mais, mas vai terminar apenas compensando a falta que existe na própria alimentação. Então, a preocupação deve existir. Eu não recomendo nenhum tipo de suplementação por conta própria, mas para que a gente não tome a mais do que não precisa e que não deixe de aproveitar, de tomar, de suplementar o que a gente está precisando. O excesso de vitaminas e minerais pode sim causar desequilíbrio no nosso corpo, lembrando que um excesso é diferente da gente tentar deixar esses níveis em níveis ótimos. Níveis ótimos nos trazem benefícios, mas excesso pode trazer malefícios para a saúde, sim. Doutor Salvio Cardoso, a nossa gratidão pelas informações. Um ótimo dia para o senhor. Um abraço e até a próxima. Doutor Salvio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade.